Aula de preparação espiritual. Daí a minutos, penetrávamos respeitável instituição, onde cooperaríamos na transformação de entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal conduzido por Gilon. A extensa sala, com surpresa forte aí encontrei Leopoldo Cirne rodeado de dezenas de entidades menos evolutivas, ali escutarem a palavra, atenciosas. Era uma aula perfeita na qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Notei-lhe a preocupação de sintetizar para ganhar tempo. Dos tópicos registrados por mim, assinalei, por mais expressivo, o ensinamento da cooperação. Ainda depois da morte, e enunciava ele, a fraternidade é o caminho da salvação. Para que um criminoso retome o patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime, a fim de que o intemperante se reajuste, é imprescindível se colocando-se no auxílio aos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos, se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a reparação dos erros em que se mergulhou impensadamente, amparando o próximo de coração enrijecido, despertando-o para os benefícios da gratidão. Inadiável, portanto, é a reforma íntima com o trabalho de autoaperfeiçoamento, para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Os espíritos, revelando fundo interesse, ouviam-no com a mesma atenção com que na terra se registra o informe alusivo ao dinheiro fácil. Sorridentes, Gilon comentou a posição diversa em que nos achamos, atravessado o sepulcro. Enquanto no mundo vulgar, esmagadora maioria das criaturas menospreza a alma, atendendo às vantagens imediatas do corpo, sobrevindo a morte assinala-se a reviravolta, e os indiferentes de ontem, na maioria, buscam o ouvido das impressões que lhes ficam da experiência física, procurando as vantagens da alma. Ninguém se eleva do chão planetário, ostentando asas alheias, e daí, as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a terra mesmo. Cirne é um dos pioneiros dessas escolas de preparação espiritual. Terminada a aula, veio ter conosco, prestativo e amável. Então, e disse-lhe, satisfeito, orientando nossos irmãos para o céu? Fitaram em mim aqueles mesmos olhos cintilantes que lhe conhecíamos noutro tempo e respondeu, não, Jacob, não é nem isto. Se na esfera carnal trabalhamos na condução do próximo para que aprenda a bem morrer, cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Nos serviços de doutrinação não tive tempo para refletir-lhe a resposta sábia. Sutel veio buscar-nos para o serviço de evangelização. Os trabalhos de socorro aos desencarnados endurecidos estavam iniciados com a prece do orientador da reunião. Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossa esfera de luta, já afirmou Gilon, compreensivo. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Que os infortunados ali, diante de nós, eram perseguidores sombrios não padece dúvida. Não viam os benfeitores que até ali acorriam para melhorar-lhes as condições, embora agissem constrangidos pelas forças magnéticas que deles emanavam, contudo, ouviam-lhes as instruções e advertências edificantes, através daqueles mesmos aprendizes das aulas do Cirne. Reparei, então, com mágoa, a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. Ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade, notavam minha presença, aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Certa entidade reconheceu-me e gritou, aquele, ali não é o Jacob? E mirando-me de alto a baixo, acentuou, o que é da luz dele? Sentindo a opacidade de minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Finda que foi a tarefa, expus ao Gilon o meu caso, todavia, afagando-me os ombros, fraternalmente, exclamou sem humilhar-me, e não se atormente, meu caro. Medite, ore e, no momento oportuno, receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que me tomou o coração. Excursão confortadora. Quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa?
Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem e, em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamo-la para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem e, sempre que tomamos a palavra em público, suplicamo-la para o mundo em altos brados. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente olvidamos a palavra do Senhor que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana, na iluminação de nós mesmos, através do devotamento ao próximo. O problema avultava em minhas cogitações. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam. Amparavam-me sorridentes e felizes, no entanto, as irradiações brilhantes de que as faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Eu não providenciara a luz para mim mesmo. Conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente ou pretendia haver doutrinado e, em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientar o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora, que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Mantinha-se meu perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio, dentro de nós, para ouvir-te os ensinos, enquanto nos demoramos nos átrios do mundo? Amparo filial a sós com Marta, de vez que o irmão Andrade retomara as obrigações que lhe eram habituais a fim de reencontrar-me à noite, não dissimulei a tristeza que me asfixiava. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se para reconfortar-me. Estava amargurado, vencido, expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Não acender a própria lâmpada à frente do futuro. Ali, ninguém me acusa, ninguém me proclamavam as deficiências, todavia, eu próprio não era estranho à minha posição. Não lhe falava com a expressão caprichosa da zanga juvenil, mas com o profundo sentimento do homem que se vê desencantado, de momento para outro, enganado nas melhores intenções. Marta, porém, pediu-me serenidade e reflexão. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições e que, naquele núcleo de trabalhadores, ninguém se julgava maior. Muitos companheiros traziam densa obscuridade consigo e nem por isso deixavam de operar, contentes e serviçais, na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Não era lícito entregar-me, daquele modo, ao desânimo. Ainda que houvesse perdido o tempo, de todo, não me cabia supor que as lágrimas bastassem ao trabalho reparador. Competia-me o trabalho de renovação incessante para o bem. Viagem feliz reparando-me o sincero propósito de reajustamento, Marta, bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para auxiliar-me. Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração. Por lá, alguns laços queridos me aguardavam o espírito. Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos infantis. A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos na jornada terrestre estavam inteiras, dentro de mim. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter, sob o esplendor solar. Abafei as preocupações que me torturavam e aprestei-me. Em breve tempo achávamo-nos fora do abençoado pouso de serviço e refazimento. À claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão o aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera e, distanciando-nos do burgo venturoso, notei que atravessávamos outras colônias espirituais cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha do que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consulta a luz, não se verificando o mesmo quanto às esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sob os meus olhos, se Marta, docemente, não me chamasse a atenção para os objetivos que nos conduziam. Nestes planos, disse-me a filha, a ligação mental com a terra ainda é enorme. Muita gente que o matou o tempo ou vive por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne que estimam viver, por enquanto,
quase que exclusivamente do passado. Não praticam males graves, porém, não se aplicaram ao bem, tanto quanto deviam. Queixar-se de 1000 infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa. Graciosamente, acentuou Zé o pessoal da omissão. Supunha-nos muito longe de atingir a estação de destino, quando a ternura filial me indicou a linda paisagem da Califórnia. Julguei fosse descortinar, antes, os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as águas soberbas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos o chão norte-americano. Com descrever a maravilhosa viagem para o leito faminto de informações? Não guardo a presunção de fazê-lo. Temos aqui, em jogo, forças e elementos inapreciáveis ao senso contemporâneo e seria tão difícil explicar minha rápida jornada ao oeste dos Estados Unidos, quanto seria impraticável qualquer narrativa, por parte de um homem comum, aos seus vizinhos, depois de haver viajado no espaço com velocidade mais ou menos semelhante à da luz ou à do som. Se um europeu precisa cuidado ao comunicar-se com um esquimó, de modo a não lhe ferir a posição mental e a fim de não ser tomado por mentiroso, que dizer das medidas que um espírito desencarnado deverá adotar em face de um amigo ainda enclausurado num corpo terrestre? Visita significante após saciar a sede afetiva, junto de corações particularmente queridos à minha alma, surgiu-me certo propósito invencível. Recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei alguém a cuja inteligência e bondade nunca dispensara suficiente admiração. Fitou minha filha, como me adivinhar os pensamentos. Antes, porém, que me dirigisse a palavra, consultei, de improviso, no Marta, não seria possível avistar-nos com Thomas Edison? Ela sorriu, compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos a direção norte. Decorridos alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem, além. Nós, que defrontávamos extensas comunidades, evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos, agora, em vasto círculo de educação anglo-saxonia. Passei a usar o inglês, para melhor entender-me. Conduziu-me Marta ao nobre edifício, onde expôs o propósito que nos movia a um cavalheiro de respeitável figura, mas, surpreendido, ouviu interpelado anunciar que o grande benfeitor já fora avisado quanto à nossa visita e aprestava-se para o encontro. Ele habitava, e esclareceu o informante, esfera muito elevada, mas viria imediatamente receber-nos por 15 minutos. Não dispunha de mais tempo. Acostumado no Brasil às longas conversações, embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei, acanhado, renunciar à satisfação que pedirá. Contudo, o prestimoso irmão que nos atendia esclareceu que, durante o ano de 1947, o grande inventor destacou maior percentagem de tempo para rever amigos de outra época. Enquanto aguardávamos, indaguei de minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Continuaríamos, além da morte, assim isolados uns dos outros pelas fronteiras linguísticas. Os desencarnados no Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos, em razão do idioma, convertido, desse modo, num cárcere? Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos a mente encarnada e que, à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo, até conseguirmos absolutamente libertados de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Acentuou que, dos agrupamentos temporários em que estacionávamos, os espíritos em maioria são obrigados ao retorno à carne, a fim de prosseguirem no aprendizado e que toda libertação e toda sublimação tem o seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontramos na realização A, por mais desejemos a realização B, não lhe atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. A palavra de um grande benfeitor. Demorávamos-nos entretidos na palestra reconfortante, quando vi Edison em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça venerada, que tive ímpetos de ajoelhar-me. Avancei para ele, perturbado de júbilo, e quis beijar-lhe as mãos. O inolvidável benfeitor abraçou-me, de encontro ao peito, e, esquivando-se às minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Rememorei o centenário de seu nascimento e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso, à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual, não é infenso ao serviço glorioso que o
Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem e, sim, promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Alongando-se no assunto, comentou, categórico, a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos ao mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Declarou que a desintegração atômica, praticada na América, é seguida com indivisíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive, no momento, aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos que orientam os coração. Em tempo algum, e asseverou sem afetação, houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus, mas, até que os princípios do cristianismo governem as criaturas, de maneira geral, reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, destruição e ruína, periodicamente. Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente. Num sorriso, porém, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei, ainda, pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu, sorrindo, o Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacob, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione, para sempre, dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. No templo além da morte, situam-se as esferas da continuidade. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem, durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, por certo evitaria as algemas do mal que o agrilhoam as recapitulações expiatórias. Aqui, permanecemos articulados em nossas próprias criações, tanto quanto as peças de determinada máquina a ela se ajustam para o necessário funcionamento. Quem se aflige na escassez de possibilidades materiais ou na angústia de tempo, faça o bem mesmo assim. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se por fugir-lhe as garras, dedicando-se ao socorro dos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta e levante-se para a caridade regenerativa. Cada dia que passa o homem encarnado parece gritar-lhe aos ouvidos, ainda é tempo. Ainda é tempo. Dirige-nos a morte para os objetivos que procuramos. Os ditadores da crueldade têm sob o próprio mando não somente os servidores que se corporificam na terra, mas também os assalariados invisíveis que lhes estimam os propósitos inferiores. O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que o não saiba, recebe o concurso de muitos irmãos interessados nos serviços de elevação própria. Em preparo depois de prolongadas meditações, alcançáramos o dia em que eu seria recebido no grande templo. Marta e os amigos providenciaram todas as medidas suscetíveis de me intensificarem a felicidade. Crianças do parque transportaram enormes braçadas de flores, alvas como neve, e, em nossa ditosa casa, música elevada se fez ouvir, por várias horas, advertindo-me a filha querida no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas à experiência física. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta e a preparação adequada constituía-me dever e informou a filha bondosa. Antes da hora prevista, Andrade veio até nós, avisando-me que à noite, efetivamente, solucionaria meu problema de trabalho. Reencontraria muitos companheiros, mas eu longe estava de imaginar que reveria a maior parte dos próprios espíritos com os quais havia convivido pessoalmente nas sessões e serviços realizados na Terra. Em pleno santuário à noite, quando as constelações se derramavam no céu muito azul, todos nós, em alva roupagem, tomamos o caminho do santuário. No átrio fulgurante, esperavam-me muitos amigos do espiritismo brasileiro. Estenderam-me os braços, e não obstante envergonhado por não possuir um halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior. Subimos, até que, num salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não conhecia e receberam generosamente.
Talvez inspirado por Marta, admirável grupo orquestral executou Ouvertire de Olagasa Ladra, de Rossini. Com que emoção acompanhei a peça vazada em suave encantamento. Saudades do meu antigo lar terrestre. A esposa e as filhinhas, educadas na elevada compreensão da arte divina, estavam vivas, dentro de mim. Que imenso desejo de reuni-las de encontro ao peito e demorar-nos, assim, unidos em espírito, eternamente. Não contive as lágrimas copiosas. Cessada a melodia, extenso grupo coral de meninos orientadores entoou formoso hino intitulado O Irmão que Volta de Longe. Apesar da palavra amorosa de Bezerra, de Guilom, de Cirne e de Marta, eu nada podia responder. Alguma coisa me entravava a garganta. Sentia-me criança, de novo. Na tela da memória, revia minha abnegada e valorosa mãe, como se estivéssemos na Europa distante. Sentia-lhe o abraço carinhoso e ouvia-lhe a voz, as despedidas, vai, meu filho. Trabalha dignamente, sê bom para Deus e para os homens. Um dia, ver-nos-emos, de novo, no lar. Fitava as crianças e a me sorrirem cantando, escutava os companheiros estimulando-me ao bom ânimo, reparava o ambiente doce e festivo, emoldurado em filigrana radiosa, e perguntava a mim mesmo se aquele não era o lar divino a que minha mãe se referia em meus dias de infância. Centenas de entidades congregavam-se em torno, respeitosas, e, ao fundo, uma centena de espíritos singularmente iluminados se mantinham em profunda concentração. Andrade mostrou-nos e esclareceu, daqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria, que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Não consegui enunciar a impressão que me causavam, em vista do pranto a embargar-me a voz. Entretanto, notei que, ao lado deles, vasta câmara lirial se prolongava, além, na parte da torre que ocupávamos. Das janelas próximas, dominava grande parte da cidade como olhar, maravilhando-me a contemplação da noite pacífica e formosa, repleta de harmonia de luz. Nova família de serviço possivelmente com o objetivo de arrebatar-me a extrema emotividade em que me envolvera, o irmão Andrade conduziu-me a largo recanto do recinto, apresentou-me algumas dezenas de companheiros tão obscuros quanto eu mesmo e explicou, aqui Jacob, se alinham os cooperadores do seu trabalho edificante, que prosseguirá mais ativo. Choveram abraços de alegria e camaradagem. Reconheci muitos deles, que haviam partido anos antes de mim. Surgiu a conversação jubilosa e discreta. Alguns indagavam de meus derradeiros serviços doutrinários. Muitos se reportavam aos nossos encontros e reuniões em variados pontos do Rio. Diversos médiuns de meu conhecimento aí apareciam. A nota predominante na palestra era a esperança no futuro. Lastimavam todos, qual ocorria a mim mesmo, não haverem aproveitado as horas no corpo físico, dentro da eficiência desejável. Poderíamos ter concretizado muito mais o nosso idealismo cristão na causa que abraçáramos, se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos conforto no campo do ensinamento. Enfermos em cujo tratamento cooperara, através de passes, enalteciam a fé com que se haviam separado da carne e exprimiam o júbilo com que aguardavam a possibilidade de auxiliarem ou entes queridos, ainda presos aos círculos terrestres. Dentro de meu ser vibravam incentivos novos. Não merecia semelhantes demonstrações de confiança e apreço, mas reaprenderia as lições, e se as autoridades superiores nos permitissem a congregação para o serviço útil, poderiam contar com as minhas energias apagadas e humildes. Certo velhinho, que se afirmava assistente de meus trabalhos em Botafogo, informou-me de que muitos dos presentes eram elementos evangelizados em nossas próprias reuniões e preces. A maioria fora trazida de múltiplos lugares, depois de longas tarefas e provas de reajustamento, a fim de juntos recomeçarmos o trabalho. Elucidou Andrade que eu poderia continuar repousando, ao lado de Marta, por mais tempo, e que, no instante oportuno, mobilizaria o grupo na assistência fraterna, a que me dedicara nos últimos anos da experiência carnal, para que a desencarnação não me impusesse intervalo ruinoso às atividades. Abracei os companheiros um a um, extremamente comovido, e expliquei que não iriam trabalhar comigo e, sim, eu próprio é que seria colaborador deles. Seríamos um conjunto de servos do bem, procuradores da luz no serviço digno. Constituiríamos uma só família, em nome do eterno amigo e nosso Senhor Jesus. Momentos divinos voltando à presença de Guilom e de outros amigos, reparei que o silêncio se fez profundo e indefinível.
Bezerra, nimbado de intensa luz, tomou lugar entre a grande assembleia e o conjunto de irmãos que oravam estáticos, e alçou ao Mestre Divino, sentida prece. As palavras dele caíam-me na concha do coração quais fagulhas de um fogo celeste a sacudir-me as fibras mais íntimas, sem destruí-las. Rogava, magnânimo, a Jesus me fortalecesse e me inspirasse, dentro do novo ministério. Tão excelsas eram as expressões da súplica que estranho fenômeno se produziu ante meus olhos assombrados. Ao toque da oração, os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belos e as flores do recinto, como que nimbadas de oculto esplendor, passaram a irradiar maior brilho. As lâmpadas, ali, eram as almas inflamadas de amor e a claridade a derramar-se, intensificada e divina, não alarmava o coração. Pétalas de fluidificação substância azul começaram a cair sobre nós, portadoras de delicado aroma, e se desfaziam, de leve, em nossa fronte, como se obedecessem ao amoroso apelo formulado pelo sublime irmão. Marta amparava-me, porque as lágrimas de ventura, embora tranquilas, me faziam vergar, abatido e trêmulo. Quando Bezerra terminou, ó intraduzível maravilha! Na câmara alva surgiu, de repente, uma estrela cujos raios tocavam o chão. Tão comovedoras vibrações se espalharam no recinto que não suportei a companhia dos iluminados. Afastei-me instintivamente para a faixa que se recolhiam os companheiros de organização opaca. Marta seguiu-me, simbolizando um anjo guardião pressuroso e terno, e, lembrando a hora em que a vi, carinhosa e linda, nos serviços de materialização do Pará, em 1921, enquanto eu ainda vestia a carne física, ajoelhei-me, humilde, no que fui por ela acompanhado. Guilom e os outros me fitavam com lágrimas, e contemplando a estrela que começava quase imperceptivelmente a tomar forma humana, gritei, em pranto, que eu não era digno daquelas manifestações de apreço e nem merecia a visita divina que principiava a revelar-se. Fortalecido por sobre-humana coragem, confessei minhas faltas e salientei meus defeitos, em alta voz, abertamente, sem omitir erro algum. Declarei que, por mim, falava a sombra em que me envolvia e afirmei que não devia ser examinado por amigo e, sim, julgado na qualidade de réu, passível de justa condenação. Comovidos talvez pela exaltação a que me entregará, Guilom, Saião, Cirne e Sutel deixaram a posição que ocupavam, vieram ter conosco, e reerguendo a mim e Marta, emocionados, sustentaram-nos, de pé, nos braços desvelados e amigos. A palavra do companheiro, por mais que tentem os mensageiros espirituais descrever a grandeza das demonstrações da alma eterna aos ouvidos do homem que se demora no mundo, jamais encontrarão recursos com que expressem a realidade. Submetido a salutares limitações, o espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste. A sensibilidade educada na ciência ou na virtude percebe a qual relâmpago fugaz, tentando aprisioná-la no verbo, no som ou na cor, acessíveis à apreciação humana. Todavia, os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina. Entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. Da nebulosa radiante alguém se destacou, nítido e reconhecível para mim. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino num ser angélico. Cercavam-no vastas auréolas rutilantes. Surpreendido e envergonhado, busquei recuar, mas não consegui. Tentei ajoelhar-me, mas Guilom sustentou-me nos braços. Sem gestos convencionais, sem qualquer atitude que denotasse afetação, saudou a assembleia e encaminhou-se para mim, pronunciando frases que não merecia. Este audiolivro representa uma contribuição para aquelas pessoas que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, os deficientes auditivos, pessoas acamadas que se encontram em hospitais e clínicas, e como forma de acesso e divulgação da doutrina espírita, para que todos lembrem-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor adquirindo suas obras. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, inscreva em nosso canal e compartilhe, para que possamos melhorar e seguir publicando. A caridade é o caminho para a evolução. Muito obrigada, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês e seus familiares.